Presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, critica pacote da Câmara que limita poderes do STF, dizendo que em instituição que está funcionando não se mexe. Furacão Milton é rebaixado à categoria de ciclone depois de causar estragos e mortes nos Estados Unidos. Polícia Federal investiga suspeita de incêndio criminoso no Pantanal para derrubar matas e abrir espaço para a criação de gado. Começam a valer as regras que aumentam as penas para quem cometer qualquer tipo de violência contra as mulheres. Relatório do Unicef aponta que mais de 12 milhões de crianças brasileiras não têm acesso adequado ao saneamento básico. Jogador Lucas Paquetá é convocado para depor em CPI sobre eventual participação em esquema de apostas ilegais. Tenista espanhol Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo, anuncia a aposentadoria depois de colecionar vários títulos. E a sul-coreana Han Kang quebra um tabu ao conquistar o primeiro Nobel de Literatura para um escritor do seu país. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Apesar de ser considerado um dos furacões mais fortes e destruidores, o furacão Milton deixou menos vítimas do que o furacão Helene, que atingiu a Flórida, nos Estados Unidos, em setembro deste ano. O furacão Milton chegou ao estado americano por volta das 8h30 da noite de ontem. Descrito como um dos furacões mais potentes das últimas décadas e temido devido ao seu alto potencial de destruição, o Milton passou pela Flórida por cerca de 12 horas em que causou diversos estragos. O Milton tocou o solo na noite de quarta-feira como categoria 3. A escala vai de 1 a 5. A chegada do Milton ocorreu no momento em que a Flórida ainda não se recuperou completamente do Helene, outro furacão que impactou a região há 2 semanas e deixou mais de 230 mortos e milhões de pessoas sem energia. Milton é um dos furacões mais poderosos. O ciclone surgiu no Golfo do México, causando mortes e destruição. O fenômeno deixou o Golfo do México em direção à costa centro-oeste da Flórida. Durante seu percurso, foi perdendo e ganhando força, mas quando atingiu o estado da Flórida, caiu para a categoria 3 e durante a madrugada foi para a categoria 1. O enfraquecimento era esperado e não mudou o prognóstico de risco. Algumas cidades tiveram enchentes e ao menos 3.400.000 usuários estão sem luz. Na sua passagem, o furacão Milton deixou pelo menos 10 vítimas fatais, bem menos do que o Helene. Com medo da tempestade, moradores deixaram suas casas em busca de proteção. Aqueles que fugiram para o norte em busca de segurança nos últimos 2 dias encontraram rodovias congestionadas e longas filas nos postos de gasolina, mesmo com os acostamentos das rodovias abertos para tentar manter os carros em movimento. Moradores e seus animais de estimação lotaram hotéis e abrigos fora das zonas de evacuação. Ao menos 9 aeroportos da Flórida, um dos destinos de viagem mais popular do mundo, fecharam. Parques de diversão e um dos principais atrações do estado também anunciaram a suspensão de suas atividades, incluindo o mais famoso deles, o Walt Disney World. O Centro Nacional de Furacões disse que o olho do furacão saiu pela costa leste do estado. Agora, os americanos contam os prejuízos do desastre que atingiu a Flórida na noite de quarta-feira. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que é resultado de investigações de incêndios criminosos na região do Pantanal. Os alvos são suspeitos de atear fogo em pelo menos 30.000 hectares para a criação de gado. Policiais federais cumpriram 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Corumbá. Foram apreendidos ainda aparelhos e telefone celular, 2 armas de fogo e munições. 2 suspeitos foram levados à delegacia, onde é definido se serão presos ou ouvidos e liberados. Os motivos do encaminhamento deles não foi divulgado. A operação, deflagrada na manhã de hoje pela PF, tem apoio do IBAMA e da IAGRO, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. A ação é resultado de investigações de crimes de incêndio, desmatamento, exploração ilegal de terras da União e associação criminosa.
Os investigados da operação são suspeitos de atear fogo em uma área de pelo menos 30 mil hectares para a criação de gado, inclusive com manejo irregular de animais vindos da Bolívia. O incêndio também teria se alastrado para o país vizinho, já que Corumbá é cidade gêmea da boliviana Puerto Quijaro. Com os dados coletados durante a apuração de crimes que teriam levado às queimadas no Pantanal este ano, os policiais ainda descobriram que essa área era alvo reiterado deste tipo de crime ambiental e depois também de grilagem para a realização de fraudes junto aos órgãos governamentais. Se confirmada a participação dos envolvidos, eles podem responder por crimes como provocar incêndio em mata ou floresta, desmatar e explorar economicamente área de domínio público, falsidade ideológica, grilagem de terras e associação criminosa. Equipes de biólogos e pesquisadores realizaram a segunda etapa da Operação Dourado, que tenta salvar peixes no Rio da Prata que correm o risco de morrer sem oxigênio. O longo período de estiagem secou trechos dos rios da região pantaneira de Mato Grosso do Sul, o que pode causar a morte dos animais. O cenário é desolador. Esse local seco onde o grupo está sentado, há alguns meses passavam as águas do Rio da Prata. A falta de água que nós vemos nas imagens é resultado da seca severa que atinge o Pantanal ao longo do ano. E além de deixar o cenário assim, sem vida, também coloca em perigo os peixes da região. Para evitar que a situação fique ainda mais grave, pesquisadores e voluntários realizaram a segunda etapa da Operação Dourado. A operação teve início agora no dia 31 de setembro e foi até o dia 3 de outubro, né? Essa operação ela teve como objetivo a relocação de espécies de peixe que se encontravam ilhados ali num trecho do Rio da Prata. Trecho esse que encontra-se seco por 10 quilômetros. E durante esse trecho existem algumas poças que se encontram esses cardumes, né? O trabalho é feito por equipes do Instituto Homem Pantaneiro, Amigos do Rio da Prata, Ministério Público Estadual, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e outros. Além da falta de chuva, o tempo é um dos principais inimigos para esses grupos que atuam na região, pois os peixes estão ficando sem oxigênio. A gente sabe que todo o trabalho de relocação já causa um estresse ao animal, e na condição que eles se encontravam, dificilmente esses animais iriam sobreviver. Então, nossa equipe passou 2 dias fazendo essa suplementação de oxigênio e monitorando a área para que a gente montasse toda a estrutura e logística, minimizando qualquer chance de erro para que tivéssemos sucesso nessa operação. Conseguimos relocar aproximadamente 400 peixes para um local onde o rio está fluindo normalmente. Enquanto a seca não acaba, o trabalho de monitoramento continua. A gente sabe que a gente ainda está passando pelo período de estiagem, e então a gente vai fazer esse monitoramento todas as semanas. Se for necessário, a gente atuar em outras áreas. Toda vez que é divulgado um relatório sobre a vida no planeta, é incontestável que os problemas ambientais são graves. Segundo revelou hoje o Fundo Mundial para a Natureza, nos últimos 50 anos, o mundo perdeu em média 73% de animais selvagens. Poucos dias antes do início da COP16 sobre biodiversidade na Colômbia, o relatório Planeta Vivo especifica que esse percentual não significa que quase 3/4 dos animais selvagens do planeta tenham desaparecido, mas que o tamanho das diversas populações, grupos de animais das mesmas espécies que partilham o habitat comum diminuiu 73% em média nos últimos 50 anos. O diretor Ian Slauer, do Fundo Mundial para a Natureza, destacou que tem visto verdadeiros sucessos a nível local, com o regresso de espécies, mas são como ilhas de preservação dentro de um complexo que está se degradando. A tendência dessa degradação foi de 68% na edição anterior em 2022. No total, cerca de 5.500 vertebrados, mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios, distribuídos em cerca de 35 mil populações em todo o mundo, estão agora registrados nesse índice Planeta Vivo, estabelecido e atualizado de 2 em 2 anos pela Sociedade Zoológica de Londres desde 1998. Essas desigualdades nas estimativas das diferentes populações são muito evidentes quando os resultados são examinados por continente. Por exemplo, a população do boto cor-de-rosa da Amazônia diminuiu 65% entre 1994 e 2016. Por
Por outro lado, o bisão europeu, que desapareceu completamente na natureza em 1927, hoje conta com uma população de 6.800 indivíduos. Promover a implementação desse programa será a principal tarefa da 16ª Conferência da Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, que será realizada do dia 21 de outubro a 1º de novembro em Cali, na Colômbia. E veja a seguir, presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, critica pacote da Câmara que limita poderes do STF, dizendo que a instituição que está funcionando não se mexe. E começam a valer as regras que aumentam as penas para quem cometer qualquer tipo de violência contra as mulheres. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, não escondeu hoje o descontentamento com os projetos aprovados em uma comissão da Câmara para limitar os poderes do STF. Segundo ele, não se mexe em instituições que estão funcionando bem e cumprindo a sua missão. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é quem decidirá se o texto que limita as decisões monocráticas do STF e outro que autorizaria o Congresso a revogar decisões da Suprema Corte, aprovados nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça, irão avançar ou não na casa. Ele precisa, então, instalar as comissões especiais para analisar aí as duas PECs ou decidir levá-las diretamente ao plenário da Câmara dos Deputados. Ministros do Supremo Tribunal Federal, no entanto, esperam que nenhuma ação seja adotada. Alguns, inclusive, ligaram para Lira, que assegurou que não adotará nenhuma medida que possa aí representar uma retaliação ao STF. Segundo interlocutores de ministros lá do tribunal, Lira afirmou que as decisões da CCJ estão em fase inicial e que nada irá seguir em tramitação sem negociação e que vem a ser também uma retaliação ao próprio Supremo. Nesta quinta-feira, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, sem citar nominalmente os projetos, disse na abertura da sessão da Corte que não se mexe em instituições que estão funcionando por interesses políticos. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Ao mesmo tempo, a reunião de conciliação que ocorreu hoje no STF sobre o texto de um projeto de lei complementar para normatizar o acordo no judiciário para dar mais transparência e caráter nacional para as emendas parlamentares coletivas terminou sem detalhamento. Apesar disso, a expectativa dos participantes é de que o ministro Flávio Dino determine, então, pelo menos ali o desbloqueio do pagamento das emendas de comissão e de relator ao orçamento para obras em andamento e situações de calamidade pública. Ele, no entanto, não participou do encontro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou hoje que o governo estuda a criação de um imposto mínimo sobre os milionários. A alíquota entre 12% e 15% deverá render e ser o suficiente para o presidente Lula cumprir uma promessa de campanha, que é isentar do pagamento do imposto de renda todas as pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês. Atualmente, basta receber 2 salários mínimos para pagar. O ministro não deu prazo para o plano ser anunciado ao país. E a inflação de 0,2% em setembro nos Estados Unidos foi maior do que o esperado. Motivo para o mercado financeiro passar a apostar em uma redução menor da taxa de juros, o que não é muito bom para as outras economias. Mas no Brasil, prevaleceram os assuntos locais, tanto que o dólar terminou o dia estável, cotado em R$ 5,58 para a venda. E a Bolsa de Valores subiu 0,3% aos 130.352 pontos. As vendas do comércio brasileiro caíram 0,3% em agosto, melhor do que o esperado pelos economistas. Segundo o IBGE, o que menos foi vendido 2 meses atrás foram os itens de uso pessoal e para residência. Mas no acumulado em 12 meses, o setor ainda apresenta um resultado positivo de 4%. Existem várias profissões que exigem não apenas dedicação, mas também experiência.
Em alguns casos, até parece que é fácil, mas não é. Para ser açougueiro, por exemplo, é preciso ter muita técnica para começar bem o almoço ou o jantar de cada dia. Não tem jeito. Ela está presente na mesa da maioria dos brasileiros. Na casa da Dona Isabel, pelo menos uma vez por semana, tem que ter algum tipo de carne. Eu gosto da costela, ponta de peito para assado, a capa de contrafilé também é uma carne muito boa para assar. E não basta ser qualquer corte, pois quem consome essa proteína preza muito pelo capricho. Né, seu José? Só em pedaços, né? Não compre bife, não, só em pedaços. Entendeu? Porque nós faz em casa. Nós faz do jeito que nós quer em casa, entende? Do lado de lá do balcão, quem cumpre essa missão é o Elisandro. Os macetes da profissão, ele conhece como a facilidade como manipula o instrumento de trabalho. Muitas vezes vira até consultor. Uma carne que a gente indicaria hoje para um churrasco seria uma ponta de costela, né? Uma picanha, o bife ancho do contrafilé, né? São a carne que tem uma gordura satisfatória, né? Além de toda a técnica que o profissional tem que ter ali na hora do corte, do manuseio da carne, um dos fatores primordiais para a carreira é saber lidar com o público. Como já aprendendo, vai criando um vínculo, né? Vai criando um laço. Quando o cliente chega, você já até sabe o que o cliente procura. Em Campo Grande, esse tipo de profissional é cada vez mais valorizado. Hoje, dentro dessa área, estamos com 104 vagas abertas, né? Uma para açougueiro, outra para magarete, outra para desossador. Então, assim, magarete nós estamos com 50 vagas, né? Então, são 104 vagas dentro desse segmento, dentro de Campo Grande, podendo ampliar para a próxima semana, mais 120 vagas nesse frigorífico que vai abrir. O Carlinhos não perdeu tempo, trocou o setor de hortifruti pelo açougue. Uma experiência nova, aprender uma nova profissão, grandiosa, grandes profissionais me ensinando. Foi uma batalha em tanto. Daqui para frente agora, só evolução. Só evolução. Começou hoje, depois de 5 anos, o julgamento de Paulo Cupertino. Cupertino é acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e os pais dele com 13 tiros. O ator Rafael Miguel, que interpretou o personagem Paçoca na novela Chiquititas do SBT, e seus pais, João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram assassinados em junho de 2019 na Zona Sul de São Paulo. Os 3 foram baleados após terem ido até a casa da namorada do ator. De acordo com a promotoria, Paulo Cupertino teria sido o autor dos disparos. Ele era contra o namoro e mantinha uma relação de posse com a filha Isabela, e não aceitava que a jovem se relacionasse com o ex-ator da novela infantil. A justiça decretou a prisão temporária de Cupertino, que fugiu depois do crime. Um ano depois, o mandado de prisão temporário dele foi convertido em preventiva. Cupertino conseguiu escapar das autoridades por 3 anos, sendo capturado somente em maio de 2022 em um apartamento na Zona Sul de São Paulo, após passar por cerca de 100 endereços em pelo menos 3 países: Brasil, Paraguai e Argentina. O Ministério Público de São Paulo denunciou o assassino por triplo homicídio, duplamente qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Na prisão, Paulo Cupertino enviou um pedido de habeas corpus em uma carta escrita à mão endereçada à Justiça. O pedido foi apreciado e negado pela Justiça, que não reconheceu as alegações feitas pelo réu. Cupertino, que foi a júri popular, é julgado por 6 mulheres e um homem. O júri começa com 15 testemunhas. Durante o depoimento, hoje no Fórum Criminal da Barra Funda, Vanessa, mãe de Isabela, uma das principais testemunhas no julgamento, evitou dizer o nome do ex-companheiro, referindo-se a apenas Cupertino. Ele e a filha haviam pedido para serem ouvidas sem a presença do réu, o que não aconteceu. Além de Paulo Cupertino, acusado pelas mortes, Eduardo José Machado e Vanderlei Antunes Ribeiro também são acusados de terem ajudado Cupertino a se esconder após a fuga e também serão ouvidos durante o julgamento. Os trabalhos devem durar 2 dias. Agora à noite, a Justiça de São Paulo anulou o julgamento de Paulo Cupertino após o réu destituir o seu advogado Alexandre Neves Lopes, alegando ter se sentido indefeso. A decisão aconteceu no início da noite. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça por meio de sua assessoria de imprensa. Agora, um novo júri será marcado pelo juiz Antônio Carlos Pontes de Souza para julgar Cupertino e os 2 amigos dele no processo que apura os assassinatos de Rafael Miguel e dos pais do ator. As delegacias de defesa da mulher de São Paulo registraram de janeiro a agosto deste ano
65 mil pedidos de medida protetiva de urgência para vítimas de violência doméstica e familiar. O número equivale a uma solicitação a cada 5 minutos. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, o número representa um aumento de quase 57% das solicitações em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram ajuizados 41 mil pedidos. Ainda conforme o levantamento da SSP, 4 a cada 5 vítimas de feminicídio no estado em 2023 não possuíam medidas protetivas e cerca de 75% dos casos, nenhum boletim de ocorrência havia sido registrado antes da morte da mulher. Após a denúncia para amparar a mulher o mais rápido possível, as medidas protetivas determinam a restrição de contato e proximidade com a vítima, com a retirada do agressor do domicílio. A Justiça tem 48 horas para decidir sobre o pedido. O presidente Lula compartilhou na última quarta-feira nas redes sociais a aprovação do projeto de lei que agrava a pena de feminicídio, aumentando de 12 para 20 anos, podendo chegar até 40 anos, e agravando também as penas de outros crimes praticados contra as mulheres. Segundo a ministra Cida, além de aumentar penas, a nova lei é importante porque traz elementos para que de fato possa ter um país sem feminicídio, sem impunidade e assim garantir a vida e a segurança de todas as mulheres do Brasil. O número de casos de Covid aumentou no Rio de Janeiro comparado com o mesmo período do ano passado. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro alertou que o número de casos da Covid-19 e os atendimentos nas unidades de pronto atendimento, as UPAs, 24 horas, aumentaram em relação ao mesmo período de agosto de 2024. E a taxa de positividade subiu 10% na última semana de setembro. O boletim divulgado na última terça-feira mostra que a incidência tem sido maior entre as crianças. O número de atendimentos infantis nas UPAs subiu 14%. Em relação aos adultos, houve um crescimento de 4%. Já a taxa de positividade e por testes rápidos feitos nas redes públicas e privadas aumentaram cerca de 10% e 9%, considerando o mesmo período de referência. Apesar da tendência de aumento dos indicadores, o cenário ainda não apresenta impacto nas taxas de ocupação de leitos das unidades. O panorama Covid-19 utiliza como fonte de dados e gerenciamento o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, o Sistema Estadual de Regulação, além das UPAs, o Estado e a DASA para laboratórios privados. De modo geral, os dados indicam tendência à estabilização de casos, quando observados a progressão ao longo das semanas. A Secretaria de Saúde reforça a importância de manter a vacinação e as medidas de prevenção e controle dos municípios. E veja a seguir, o jogador Lucas Paquetá é convocado para depor em CPI sobre eventual participação em esquema de apostas ilegais. Um relatório do Unicef aponta que mais de 12 milhões de crianças brasileiras não têm acesso adequado ao saneamento básico. O Ministério da Fazenda apresentou hoje a proposta para a regulamentação das grandes plataformas digitais conhecidas como Big Techs. O objetivo é dar mais poder ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica para evitar que gigantes da tecnologia provoquem desequilíbrios no mercado brasileiro. A proposta apresentada pela equipe econômica nesta quinta-feira prevê a adoção de 12 medidas legais e infralegais de fortalecimento da regulação brasileira para que empresas nacionais não sejam prejudicadas por práticas anticompetitivas de Big Techs. Entre as propostas está o fortalecimento do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, com a criação de uma unidade voltada ao mercado digital com equipes especializadas. Com isso, o Conselho terá poder de impor obrigações a Big Techs de forma específica, conforme a necessidade, para garantir a concorrência. Atualmente, o órgão de defesa da concorrência do país atua quando identifica algum caso que fere o equilíbrio dos mercados. Além disso, o CAD poderá contar com a cooperação de outros reguladores, a depender do setor em questão, como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel ou o Banco Central.
Segundo o Ministério da Fazenda, o trabalho foi iniciado no começo de 2023 e envolveu conversas com 10 países e análise das contribuições de 72 agentes interessados do Brasil e do exterior. A avaliação é de que há um descompasso entre as novas dinâmicas das plataformas digitais e os mecanismos atuais de promoção da concorrência. As principais Big Techs, Google, Apple, Microsoft, Amazon e Meta, não só estão crescendo em valor de mercado, mas expandem sua atuação para vários serviços. E a gente quer que as empresas brasileiras se beneficiem da produtividade, do ganho de produtividade que pode ser obtido mediante a utilização desses serviços. Mas, para isso, a gente precisa preservar a competição. É preciso que as empresas brasileiras tenham condições de competir em igualdade de oportunidades, sem sofrer com práticas anticompetitivas. É preciso que as próprias grandes empresas estrangeiras também sejam capazes de competir no Brasil sem sofrer restrições de qualquer tipo. E esse é o objetivo do nosso relatório: avaliar em que medida o nosso sistema brasileiro de defesa da concorrência tem condições, sem alterações, de lidar com essas novas questões geradas pelas grandes plataformas digitais. Nossa conclusão foi de que não. De que a gente precisa aperfeiçoar o sistema, de que a gente precisa de medidas legislativas mudando a nossa lei de defesa da concorrência e também algumas medidas regulatórias. A lei também irá estabelecer um faturamento mínimo em âmbito legal e global, ou seja, empresas pequenas devem ficar fora da regulação mais rígida. Também constarão da legislação um rol de obrigações que o órgão de defesa da concorrência poderá impor às Big Techs após análise de cada caso. Por exemplo, no caso de marketplaces, pode ser proibido colocar os produtos vendidos pela própria empresa na frente dos itens dos demais lojistas, o que é conhecido como autopreferência. Ele não impõe ônus às empresas pequenas, nenhum ônus, porque ele vai ser assimétrico. Inclusive, a gente vai prever, a nossa recomendação é que tenha um safe harbor de faturamento muito elevado. A gente está tratando aqui de, no máximo, uma dezena de grandes plataformas digitais mundiais. E, além disso, ele evita o que o DMA fez na Europa, que é impor obrigações logo de cara para todas as plataformas digitais, independentemente da necessidade em cada caso. A ideia é enviar um projeto de lei ao Congresso, apresentar as propostas por meio de um parlamentar ou aproveitar projetos que já em tramitação que tratam o tema. Já as medidas infralegais poderão ser adotadas em decreto presidencial, portarias, normas ou até mudanças nos procedimentos atuais do CAD. A expectativa do governo é de que o tema avance ainda neste ano. Mas também pode ser um caminho o governo mandar um projeto próprio, dado que aqui a gente está tratando de uma reforma da lei da concorrência, diferentemente do que está lá nos outros projetos que tratam diretamente do digital, nos seus diversos aspectos. Talvez um caminho seja o próprio executivo mandar um projeto para o parlamento, mas isso ainda não está decidido. De qualquer forma, a gente acha que esse debate está bem maduro dentro do governo e que a gente tem condições de até o final do ano dar um encaminhamento para isso, seja por meio de apresentando as sugestões num projeto que esteja tramitando, seja por meio do envio de um projeto do Executivo. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou hoje um relatório apresentado pelos observadores internacionais sobre o primeiro turno das eleições brasileiras realizadas no último domingo. Segundo os 27 representantes da Organização dos Estados Americanos e do Parlasul, tudo transcorreu de forma ordeira e pacífica. Não foram registrados indícios de irregularidades. Também foi destacado o baixo número de urnas com problemas, substituídas com rapidez pela Justiça Eleitoral. A rede social X está voltando a funcionar aos poucos no país, um dia depois de ser liberada pelo presidente do Supremo, Alexandre de Moraes. E hoje, o presidente Lula fez a primeira postagem na rede. O presidente Lula postou no antigo Twitter pela primeira vez após a rede social voltar a funcionar no Brasil. Em publicação feita na tarde desta quinta, o presidente escreveu "Aqui é Brasil", um reforço da soberania nacional acompanhada da bandeira brasileira. Lula não cita a disputa judicial que envolveu o bloqueio da rede, mas os seguidores ligaram o tweet com o fato de Elon Musk ter cumprido as exigências judiciais brasileiras para voltar a funcionar no país. O STF também voltou a publicar na plataforma, onde fez uma longa postagem sobre o
processo de suspensão e retomada do ex no Brasil. O ex foi responsabilizado ontem após determinação do ministro Alexandre de Moraes com o pagamento de mais de 28 milhões de reais em multas. A gente muda agora de assunto para falar que o jogador Lucas Paquetá foi convocado para prestar depoimento na CPI das apostas esportivas em Brasília. Lucas Paquetá será ouvido pela CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas no dia 29 de outubro. O presidente da CPI, o senador Jorge Cajuru, anunciou a convocação oficial do jogador do West Ham e da seleção brasileira. Nós que agradecemos, e o secretário sempre eficiente, o Marcelo, me faz uma lembrança aqui, e aproveito que o senador Eduardo Girão está, então eu não vou ficar sozinho. Vamos já declarar aqui o seguinte: transformar o convite feito ao Paquetá em convocação agora, neste momento, oficialmente. Correto? Obrigado. Paquetá irá depor no mesmo dia que a influencer Deolane Bezerra, envolvida em outro caso. Lucas Paquetá foi denunciado por suspeita de envolvimento em esquemas de apostas esportivas na Premier League. Segundo a acusação, o meia teria forçado cartões amarelos em 4 partidas diferentes entre novembro de 2022 e agosto de 2023. O tio do jogador, Bruno Tolentino, também é investigado e teve convocação aprovada no Senado. Em março do ano que vem, Paquetá também terá uma nova audiência, mas dessa vez perante a Federação de Futebol da Inglaterra sobre a denúncia por má conduta com relação a apostas. De acordo com o jornal The Sun, a audiência ser em março do ano que vem frustrou o West Ham, pois isso significa que ela será no meio da temporada. Mas o clube tem dado total apoio ao jogador brasileiro. E terminou hoje o prazo para os apostadores das bets ilegais tirarem o dinheiro que colocaram para fazer apostas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já repassou à Anatel a lista de 2.000 bets que não poderão mais atuar no país. Todas serão bloqueadas amanhã. Mais de 12 milhões de crianças brasileiras vivem em lugares onde falta o saneamento adequado. O relatório divulgado hoje pelo Fundo das Nações para a Infância é mais um alerta sobre os tropeços que elas encontram no caminho do futuro. Em uma situação como esta, além das doenças, fica difícil até estudar. No Brasil, mais de 12 milhões de crianças e adolescentes vivem sem acesso adequado a esgoto, o que representa uma ameaça séria ao desenvolvimento físico, social e educacional. De acordo com um alerta do Fundo das Nações Unidas para a Infância, essas condições de saneamento inadequadas, especialmente nas regiões do semiárido nordestino e da Amazônia, têm impactos profundos, gerando um ambiente onde os jovens ficam mais vulneráveis a doenças infecciosas como diarreia, verminoses e infecções de pele, que prejudicam na saúde e a capacidade de frequentar a escola. A escassez de infraestrutura afeta não só o cotidiano dessas crianças, mas também as perspectivas de futuro, perpetuando o ciclo de pobreza e ampliando as desigualdades sociais e raciais no país. Os dados obtidos através do censo demográfico do IBGE destacam que quase 70% deste público em situação de saneamento inadequado são pretas ou pardas, refletindo uma questão social e racial ainda mais profunda. Entre as crianças indígenas, 48% não têm acesso adequado ao esgotamento sanitário, enquanto 25% também enfrentam falta de água segura. A privação desses recursos, que a ONU reconhece como direitos humanos essenciais desde 2010, limita o desenvolvimento pleno e o bem-estar dos jovens, impactando diretamente na qualidade de vida e expondo-os a riscos evitáveis. O acesso à água é classificado pelo IBGE como adequado quando proveniente de fontes seguras, como redes de abastecimento, poços profundos ou nascentes protegidas. Já o esgotamento sanitário é considerado adequado quando há ligação à rede geral ou a fossas sépticas. Contudo, em muitas regiões, alternativas inseguras, como fossas rudimentares e armazenamento de água da chuva, ainda são comuns, colocando milhares de famílias em situação de risco. Diante desse cenário, o Unicef desenvolve ações para minimizar os danos e fomentar mudanças estruturais em favor da infância e da juventude. As estratégias da organização incluem apoiar a implementação de políticas públicas voltadas para as comunidades
tradicionais e indígenas, levar saneamento básico às escolas e incentivar o engajamento dos municípios com o selo Unicef. E veja a seguir, sul-coreana Han Kang quebra um tabu ao conquistar o primeiro Nobel de Literatura para um escritor do seu país. E o tenista espanhol Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo, anuncia a aposentadoria depois de colecionar vários títulos. O presidente dos Estados Unidos conversou por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Joe Biden pediu que Netanyahu encontre uma saída diplomática para o conflito no Líbano. O governo americano limitou-se a relatar que Joe Biden voltou a condenar inequivocamente a ofensiva da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã contra as bases militares de Tel Aviv e reforçou que os Estados Unidos seguem defendendo o direito de autodefesa de Israel contra o Hezbollah e que seu país mantém o compromisso de garantir a segurança da nação aliada. Em relação à intensificação dos ataques liderados pelas forças israelenses no Líbano, Biden enfatizou a necessidade de um acordo diplomático para o retorno dos civis libaneses e israelenses para suas casas em ambos os lados da fronteira que divide os países. Embora a conversa de 30 minutos tenha sido classificada pela secretária da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, como direta e produtiva, o The Times of Israel revelou que, durante a ligação, o mandatário dos Estados Unidos se mostrou muito frustrado com a forma pela qual Benjamin Netanyahu lidou com a guerra em Gaza e, mais recentemente, com os combates no Líbano, lamentando sua falta de estratégia de como encerrar o conflito. A ligação telefônica ocorre em meio a uma forte escalada de Israel no Líbano, que já promoveu deslocamentos massivos e causou mais de 2.000 mortes. Sob a prerrogativa de estar em combate contra o grupo libanês Hezbollah, aliado do Hamas, as forças israelenses explodiram dispositivos de comunicação, como pagers e walkie-talkies em todo o país, além de aumentar o contingente de ofensivas aéreas contra civis. A vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata à presidência norte-americana, não participou diretamente do diálogo, mas foi convidada a ouvir a discussão, uma vez que o conflito no Oriente Médio configura uma pauta importante na reta final de sua campanha, antes das eleições previstas para o dia 5 de novembro. Em 1º de outubro, as forças iranianas reivindicaram um ataque de mísseis contra 3 bases militares sediadas em Tel Aviv, em apoio ao povo libanês e palestino, no que Israel prometeu responder com uma ofensiva devastadora. No entanto, o principal cúmplice do regime sionista, Biden, num primeiro momento, expressou oposição com relação aos planos israelenses em atingir refinarias de petróleo e bases de produção nuclear do Irã, alegando o temor de um conflito de maiores proporções em todo o Oriente Médio. 28 pessoas morreram durante um bombardeio israelense contra uma escola em Deir el-Balah, na região central da faixa de Gaza, nesta quinta-feira, enquanto as Forças Armadas do Estado Judeu continuam a intensificar suas ações contra inimigos regionais. O exército israelense justificou a ação como uma operação contra um posto de comando do Hamas, à medida em que os enfrentamentos com o Hezbollah continuam na fronteira norte com um disparo de canhão atingindo uma base da UNIFIL, missão de paz da ONU no território libanês. Um inquérito da Organização das Nações Unidas disse nesta quinta-feira que concluiu que Israel executou uma política unificada de destruição do sistema de saúde na Guerra de Gaza, ações que equivalem tanto a crimes de guerra quanto ao crime de extermínio contra a humanidade. Uma declaração da ex-alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Navi Pillay, divulgada antes de um relatório completo, acusou Israel de ataques implacáveis e deliberados contra o pessoal e as instalações médicas na guerra, desencadeada pelo ataque mortal transfronteiriço de militantes do Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.
O terceiro avião de brasileiros resgatados do Líbano chegou em São Paulo nesta manhã. O grupo de mais de 200 passageiros desembarcou na base aérea da FAB, Força Aérea Brasileira, em Guarulhos. Com 217 passageiros a bordo e 5 pets, o avião aterrissou na base aérea de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 8h20. Após decolar de Beirute, o avião fez uma escalada em Lisboa. O voo faz parte da Operação Raízes do Cedro, coordenada pelo governo federal. As autoridades têm trabalhado para repatriar homens, mulheres e crianças que estão na área de conflito entre Israel e o Hezbollah, no Oriente Médio. A ação teve início há 5 dias devido ao aumento da tensão no Líbano e, ao todo, 674 brasileiros já foram repatriados. Com capacidade para 230, a aeronave ainda deixou um passageiro para trás. Um homem de 41 anos apresentou suspeita de trombose e recebeu assistência médica em solo libanês. O consulado brasileiro segue acompanhando de perto a situação. Estima-se que entre os 21 mil brasileiros que vivem no Líbano, cerca de 3 mil devem retornar ao país nas próximas semanas. Com uma média de 500 pessoas transportadas por semana, a capacidade dos voos pode variar conforme a evolução da situação no Oriente Médio. A Academia Sueca em Estocolmo anunciou hoje a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura 2024. A escritora Han Kang é a primeira sul-coreana a ganhar o prêmio na categoria. Conhecida por sua prosa poética e profunda, a talentosa Han Kang se tornou uma voz singular na literatura contemporânea, abordando temas complexos como trauma, identidade e a condição humana. De acordo com a academia, o prêmio foi concedido por esse motivo. Os leitores de Han Kang reconhecem o estilo que leva às reflexões intensas sobre a vida e a morte. Seus romances, como A Vegetariana, que ganhou o prêmio Man Booker Internacional, e O Lamento, já conquistaram o coração de críticos e leitores ao redor do mundo. A escolha de Han Kang para o Nobel de Literatura é um reconhecimento não apenas de sua obra, mas também da rica e diversificada literatura sul-coreana. A autora frequentemente explora as experiências humanas em contextos desafiadores. Han Kang navega por emoções profundas e revela a fragilidade e a força do ser humano. Com esse prêmio, Han Kang solidifica seu lugar na história literária e inspira novas gerações de escritores. O Nobel de Literatura de 2024 celebra também o poder da literatura de unir e transformar a sociedade. Além de A Vegetariana, a autora já tem outros 2 livros publicados no Brasil. O adeus de um ídolo. Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira que irá pendurar a raquete após a Copa Davis, que será disputada no mês que vem. Um dos maiores tenistas da história está com 38 anos de idade. Em 22 anos de carreira, disputou mais de 1.000 partidas e conquistou 92 torneios. 22 foram do Grand Slams, que são os mais disputados. O resultado foi uma carreira com 750 milhões de reais em prêmios, sem contar os patrocínios. Mas em suas redes sociais publicou uma mensagem emocionado, dizendo que está na hora de parar. Está passando por momentos difíceis. 2 anos atrás, ele passou por uma cirurgia no quadril. Depois do Australian Open, de lá para cá, realizou apenas 23 partidas, sempre com limitações. O resultado foi que um tenista acostumado a liderar o ranking passou a ser o número 158. Depois do anúncio, o rei do saibro recebeu milhares de homenagens, incluindo a do suíço Roger Federer. Recebeu os parabéns de um dos seus maiores adversários. Ele também já parou e sabe que para tomar uma decisão como esta, é preciso ser forte. Começou hoje a 15ª edição do Brasil Game Show 2024 no Expo Center Norte, em São Paulo. São mais de 400 estandes de grandes marcas do mercado de jogos eletrônicos digitais e a presença de 3.000 influenciadores do segmento. O evento segue até domingo, com programação que inclui desde campeonatos de esportes, shows musicais, convidados internacionais, lançamento de games e testes de novos jogos. A expectativa da organização
é de que esta edição seja a maior já realizada. Cerca de 2 milhões de pessoas já passaram no evento, realizado desde 2009. Segundo informações dos organizadores, a Brasil Game Show tem um DNA essencialmente gamer e é uma feira diferente de tudo o que existe no segmento. A cada edição apresenta mais atrações para o público se divertir com milhares de estações, sejam máquinas arcade, plataformas mobile, PCS, óculos de realidade virtual, consoles, board games, card games ou qualquer outra forma de jogar. Mesmo com a ausência dos dois maiores fabricantes de consoles para games do mercado, Xbox e PlayStation, o encontro é uma das grandes referências do universo gamer, sendo uma oportunidade aos participantes do evento conhecerem jogos que só devem ser lançados nos próximos meses. Os preços dos ingressos variam de R$ 199, válido para um dia da feira, até a modalidade Camarote Passaporte, por R$ 3.999, que traz opções de acesso antecipado aos espaços, ao camarote da arena principal e direito a um kit. Mas há promoções para meia entrada aos que doarem 1 quilo de alimento não perecível, a idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e estudantes com a carteirinha original. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.